Os santos cantavam cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amadíssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração de Eucaristia. Saúde de forma muito particular o Grupo Padre João Bagulin, Cruz Alta, Diocese de Cruz Alta, no Brasil, com 35 pessoas, que participa desta Eucaristia. A Igreja celebra hoje São Filipe Neri, possivelmente um pouco desconhecido de nós. Nasceu em 1515 e morreu em 1595. Nasceu em Florença e morreu em Roma. Quem passa por Itália ouve falar do oratório, que é o espaço da pastoral juvenil em cada paróquia, e que tem a sua inspiração na atividade extraordinária de São Filipe Neri. São Filipe Neri foi um homem dado aos outros, alegre, às vezes irreverente, devemos confessá-lo também, mas fez um trabalho muito interessante de catequização, de convívio, de educação para a juventude, e a isso se deu de todo o coração. Era um homem muito alegre. A alegria era uma das suas notas principais. E neste momento em que nós fazemos o nosso ato penitencial, eu apenas deixaria uma frase dele que eu gosto muito. O humor, manter o humor nas dificuldades é sinal de uma alma boa e reta. Manter o bom humor. Às vezes nós esquecemos disto, precisamos de manter o bom humor. E isso faz muita falta na nossa relação uns com os outros. Porque nem sempre temos esta jovialidade e esta alegria do qual São Filipe de Neri dá testemunho. Peçamos perdão ao Senhor e imploramos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que sempre glorificais a santidade dos que vos servem fielmente, acendei em nós o fogo do Espírito Santo, que tão maravilhosamente ardia no coração de São Filipe,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias deixamos Troade e navegamos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte fomos para Neápolis e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedónia e colónia romana. E estivemos nesta cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade, em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura, natural da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao Paulo, dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vindo hospedar-vos em minha casa. E obrigou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Louvem o seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara, porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo.
jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor, e vós também dareis testemunho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas, e mais ainda aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto para que ao chegar a hora vos lembreis de que vos tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãos e irmãs, tomemos um momento de calma e tranquilidade para acolher a palavra de Deus que hoje nos é proposta. Na primeira leitura é-nos descrito nos Atos dos Apóstolos os primórdios da evangelização da cidade de Filipos, tão querida a São Paulo a avaliar pela carta aos Filipenses, que é uma carta cheia de ligação pessoal, de afeto, de interesse. Foi uma comunidade que marcou Paulo certamente. Estamos no início da evangelização da Europa, porquanto Filipos, que era, como vimos, uma colónia romana e uma cidade naquela altura tipicamente romana, era de facto uma cidade cosmopolita e era uma cidade da Europa. Por ali começou a evangelização. Na passagem dos Atos dos Apóstolos que nós hoje lemos, queria sublinhar dois elementos. O primeiro é este tão bonito
como São Lucas descreve, aquela atitude de Lídia, a negociante de púrpura, ao receber o Evangelho. Diz-se que o Senhor lhe abriu o coração. E porque lhe abriu o coração, ela acolheu jubilosamente a mensagem que Paulo proclamava e foi ela e toda a sua família batizados. É o Senhor que abre o coração. Na ação apostólica da Igreja, na minha ação apostólica enquanto presbítero, devemos ter sempre isto muito claro. Devemos empenhar-nos em anunciar a boa nova. Mas a conversão, mas o chegar ao coração de cada um de nós, ou de cada um de vós, não depende de nós. É a ação de Deus. É Ele que abre o coração. Se nós deixarmos, claro. Para que o Senhor nos abra o coração, Ele que, como diz o livro do Apocalipse, bate à nossa porta e pede que o deixemos entrar. Quando isto acontece, Ele vem a nós e entra na nossa vida e modifica e converte os nossos corações. Esta expressão do texto dos Atos dos Apóstolos é muito bonita e se calhar devíamos guardá-la no nosso coração. É o Senhor que abre os corações. Deixemos e peçamos-lhe que também abra o nosso à palavra que nos envia. A segunda dimensão desta leitura é também muito bonita. São Paulo, como ele atesta na carta aos Coríntios, na carta aos Tessalonicenses, em muitos lugares, habitualmente não pedia que o sustentassem. Ele próprio se sustentava com o esforço do seu trabalho, por exemplo, como negociante de tendas e artesão de tendas. Foi o seu trabalho que lhe permitiu o sustento para a obra da evangelização. São Paulo preferiu às vezes não sobrecarregar as comunidades, mas no seu trabalho ter sustento para livremente pregar o Evangelho. Mas também, e como ouvimos hoje, ele aceitou a hospitalidade de Lídia, possivelmente uma mulher bem posicionada na vida, era negociante de púrpura, e a púrpura era alguma coisa de muito caro, era alguma coisa de muito valor. Ele aceitou a hospitalidade. E ao aceitar a hospitalidade, aceitou que alguém tomasse conta dele e lhe proporcionasse tudo aquilo que ele tinha necessidade. Na ação apostólica há sempre estas duas coisas. Por um lado, o apóstolo que por si próprio trabalha para ganhar o seu sustento, mas também a generosidade da hospitalidade que é oferecida. E sublinha a palavra hospitalidade. Porventura, uma palavra muito rica e que nós às vezes não valorizamos. A hospitalidade, o saber acolher, o abrir as portas não só do nosso coração, mas da nossa casa, para acolher, ajudar, sustentar, apoiar em todos os domínios alguém que necessita. E daí a pergunta que eu posso fazer a mim próprio e que cada um devia fazer: a minha casa e o meu coração são lugares de hospitalidade, como foi no caso de Lídia, a negociante de púrpura, na cidade de Filipos. Em relação ao Evangelho, nós continuamos com o segundo discurso do adeus de Jesus. Jesus vai partir para a casa do Pai. E há 3 elementos que o Evangelho de hoje nos põe como muito claro, que são 3 tónicas essenciais da vida do cristão. Comecemos pela mais difícil. Quando a gente nos pergunta se queremos a boa notícia ou a má notícia, a gente costuma dizer melhor a má notícia. Então vamos lá, qual é a má notícia do Evangelho? É que o cristão será perseguido.
Aquele que segue Jesus conhecerá a perseguição, em alguns casos até a morte. Serão expulsos das sinagogas, quer dizer, desenraizados do próprio povo para aqueles cristãos que vinham do judaísmo. Seguir Jesus nunca será fácil. Seguir Jesus tem a marca da tribulação. Para todos nós. Para mim também. E às vezes é pesada. Mas é uma marca da nossa vocação cristã. Aceitar a tribulação. Segunda coisa que o Evangelho nos diz, que é muito importante, a ação do Espírito Santo, do Paráclito. Paráclito é uma palavra complicada para muitos de vós, quer dizer defensor. É um termo jurídico, defensor. No meio das dificuldades, dessas dificuldades da perseguição e incompreensão, nós temos um defensor, um protetor, que nos ajuda a continuar, mesmo nas dificuldades. E esse é o Espírito Santo, a quem nós atribuímos, por exemplo, o dom da fortaleza. Quando estivermos mais próximos da festa de Pentecostes, certamente isso nos será recordado. Para não desfalecermos, o Senhor Jesus, de junto do Pai, envia-nos o Espírito Santo, que nos fortifica, que nos dá força, que nos ilumina para enfrentar as situações, porventura difíceis, da nossa vida. Desde agora, talvez na nossa oração, era importante manter o lugar do Espírito Santo, pedindo-lhe que venha nosso auxílio nas dificuldades da nossa vida, nos ilumine, nos ensine e nos fortaleça. Terceiro elemento, o testemunho. Jesus parte para o Pai, mas uma boa parte agora da sua presença acontece pelo testemunho dos cristãos. Testemunho que nós sabemos ser, logo nas primeiras gerações, muito difícil de manter. Nós somos chamados a dar testemunho. Jesus partiu para o Pai, mas em cada um de nós, em mim e em cada um de vós, é no testemunho, não nas palavras e discursos, isso conta muito pouco, mas é no testemunho da nossa vida que nós mostramos que Cristo está vivo, na força do Espírito Santo, dado e infundido nos nossos corações. 3 palavras importantes do Evangelho: a tribulação, a ação do Espírito e o testemunho. Que o Senhor nos conceda viver a nossa vocação cristã, apoiados nestas 3 dimensões. Irmãos e irmãs, foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa pela Macedónia. Oremos pelo nosso continente, dizendo: ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega defendam as raízes cristãs da velha Europa contra aqueles que persistem e silenciá-las, oremos. Para que, por intercessão do apóstolo Paulo, os que deixaram a Igreja-mãe que os batizou se aproximem pela verdade do Evangelho, oremos.
para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Para que a presença de cristãos na Europa não deixe de ser reconhecida e respeitada com o pretexto de laicidade e política, oremos. Para que aqueles que associam a paixão de Cristo através do sofrimento, da solidão e da doença, acolham serenamente a vontade de Deus, oremos. Para que os fiéis mais simples das comunidades paroquiais não se deixem abalar pelo que ouvem dizer contra a fé, mas se alegrem no espírito da verdade que procede do Pai, oremos. Senhor nosso Deus, ouvi a nossa oração e tornai-nos dignos de participar pelo sofrimento no mistério pascal de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao oferecer-vos, Senhor, este sacrifício de louvor, humildemente vos pedimos que, a exemplo de São Filipe, nos dediquemos sempre com alegria à glória do vosso nome e ao serviço dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dê-me palavra e serei salvo.
hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Graças vos dê, Senhor, todas as criaturas,
e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos, Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que à imitação de São Filipe Neri busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita de todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos, a continuação do bom dia para todos, bom regresso a vossas casas, àqueles que vão partir e que quiseram hoje experimentar um bocadinho da paz que nós temos nesta casa da Mãe, onde todos somos sempre acolhidos no seu regaço materno. Vamos connosco aquela mensagem do Evangelho, de sermos testemunhas suas, mesmo nas dificuldades. Imploremos agora sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.